A tuberculose é uma doença infecto-contagiosa causada por uma bactéria que afeta principalmente os pulmões, mas também pode ocorrer em outros órgãos do corpo, como ossos, rins e meninges. Eu gostaria de agradecer a presença do Dr. Sacomandi aqui no nosso estúdio, ele que gentilmente aceitou o convite e vai poder passar para vocês muita coisa a respeito desta doença, que era uma doença que estava bem esquecida e que muitas vezes a gente não tinha mais nem relatos assim no nosso dia a dia deste tipo de doença e que devagarinho está voltando aí e preocupando os mais entendidos sobre saúde pública. Doutor, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. E eu gostaria de saber do senhor o que é a tal da tuberculose. A tuberculose é uma doença infecciosa, uma infecto-contagiosa, que é causada por uma micobactéria chamada Mycobacterium tuberculose, comumente é conhecida por o bacilo de Koch. É uma doença extremamente difundida no nosso meio, né? Principalmente em países pobres. Né? Certo. E por que ela está voltando, doutor? Lá atrás nós víamos hospitais destinados para tratar essas doenças, eram chamados de tísicos, tuberculosos. Em cada cidade grande tinha um hospital só para tratar essas pessoas. E acabaram esses hospitais, a gente não via com tanta frequência a tuberculose e agora está voltando. Exatamente, na década de 60, 70, a tuberculose praticamente estava erradicada. E aí, após o advento da AIDS, né, pacientes que tinham uma tuberculose lá na infância, que estava parada, que estava contida pelos anticorpos, a partir do momento que adquiriu a doença, esse bacilo voltou a se reativar. E ele se reativa e provoca a doença. E esse paciente, ele transmite para a comunidade, para a família. Então voltaram as fontes de infecção da população, com o advento da AIDS, principalmente. O senhor falou que é uma doença infecto-contagiosa. Como que passa essa doença? Só de você conversar perto da pessoa você pode pegar? A principal forma de transmissão é a doença causada pela tuberculose pulmonar. O paciente falando ou tossindo perto de outra pessoa, se o paciente está com bacilo na lesão pulmonar, quando ele tosse, ou quando ele fala, quando ele espirra, sai aquele jato de gotículas, e essa gotícula normalmente tem o bacilo dentro dessa gotícula de saliva e tal. A pessoa que está do lado, se tiver com a resistência um pouco baixa, né, não tiver com a saúde perfeita, inalando aquela gotícula contaminada com o bacilo, essa gotícula chega no tecido pulmonar e encontra um ambiente propício para se multiplicar, entendeu? Certo. É a forma mais frequente de contaminação, é a forma pulmonar desse jeito, da paciente que tosse. Certo. E quais são os sintomas que o indivíduo apresenta e que ele pode ficar preocupado ou até suspeitar que está com tuberculose? A tosse é o principal sintoma, né? O paciente que tosse há mais de 3 semanas, ele tem que ficar atento para uma possível tuberculose. Mas o paciente normalmente começa a emagrecer, começa a perder a energia, né? Ele cansa mais para trabalhar, ele sua bastante à noite, tem uma febre no final da tarde, né? Ele perde um pouco o apetite, né? Então esses são os sintomas mais frequentes. Mas é comum o paciente que tosse e não tem febre e tal, também ser portador da tuberculose. Então o principal sintoma aí está relacionado à tosse. Tosse. O indivíduo que tosse, ele deve 2, 3 semanas de tosse sem melhora, ele deve procurar saber o que é que está acontecendo. O diagnóstico de certeza, doutor. O indivíduo está suspeitando, procurou um médico. Que exame ele pode fazer para diagnosticar mesmo a doença? O diagnóstico de certeza é quando a gente encontra o bacilo, né, esse bacilo de Koch, no escarro ou em outra lesão, mas principalmente no escarro, que é a forma mais frequente, a forma pulmonar.
Então, o paciente procura uma unidade de saúde, qualquer unidade de saúde tem capacidade de fazer o diagnóstico da tuberculose. Lá nessa unidade de saúde é feito a coleta do escarro e é feita a cultura, mas o exame direto. O exame direto é o mais frequente, né? Quando se encontra o bacilo na lâmina, né, o bacilo que estava no escarro, fecha-se o diagnóstico de tuberculose. Às vezes a tuberculose ela não tem um escarro positivo, né? A lâmina vem negativa, mas com a experiência médica, o paciente tem tosse, está emagrecendo, tem febre, tem uma alteração radiológica, mesmo com o exame de escarro negativo, o médico pode fazer um diagnóstico de tuberculose. Certo. Existe alguma maneira de você prevenir que você não venha a ter a tuberculose? É difícil, porque você tem contato com o bacilo, com o paciente com tuberculose, no trabalho, na igreja, na escola, e o paciente tosse como quem tem gripe, e às vezes ele está contaminando, às vezes você faz uma viagem longa dentro de um avião e uma pessoa tossindo perto de você e tal, é uma forma de se contaminar. É difícil, então, assim, é claro que se a gente evitar os ambientes muito cheios de gente, né, proteger o paciente que tosse, se proteger, usar uma máscara para evitar contaminar as outras pessoas, tal, são formas de evitar, de prevenir de alguma maneira. Doutor, e o senhor que atende esse paciente, como o senhor faz para não pegar? Eu não faço nada diferente. Eu trabalho com paciente, faz mais de 30 anos que eu atendo tuberculose e nunca tive nenhum. É claro que quando eu faço um teste, que existe um teste para a gente saber sobre o contato que a gente já teve com o bacilo, o meu teste é bem grande, quer dizer, significa que o meu contato com o bacilo é muito grande. Então, provavelmente, se eu, porventura, tiver uma doença que precise fazer uma quimioterapia, uma doença que me debilite, a primeira coisa que vai aparecer é uma tuberculose, entendeu? Isso quer dizer que o senhor já entrou em contato com o bacilo e não desenvolveu a doença porque o senhor é uma pessoa rígida. Exatamente. Não só eu, a maioria das pessoas tem essa capacidade. Só fica doente quem está com a resistência muito baixa, né? Então, normalmente, existe esse contato, desde a primeira infância, o contato com o bacilo da tuberculose. E o sistema imunológico, ele é capaz de bloquear o bacilo e evitar que ele se multiplique e cause a doença. Quando a pessoa está numa fase com a resistência baixa, aí a doença é uma doença oportunista, entendeu? Certo. O senhor falou que também afeta outros órgãos além do pulmão. Que outros órgãos são afetados pela tuberculose? Qualquer órgão pode ser afetado, principalmente a pleura, os olhos, né, tuberculose ocular, no rim, nos ossos, né, na pele. Então qualquer órgão pode ser contaminado com o bacilo e provocar uma doença. Certo. Existe algum outro tipo de tuberculose que não essa que a gente conhece? Existem outras micobactérias, né, que a família da bactéria que provoca a doença, a tuberculose, é uma bactéria parecida que dá um quadro parecido também, mas não é tratada da mesma maneira, entendeu? Então, é difícil para o médico, às vezes para um médico que não tem experiência com a tuberculose, ele identificar qual uma com a outra. Mas existem outras formas de doenças que são muito parecidas com a tuberculose. Certo. Como é feito o tratamento desse indivíduo, doutor? O tratamento é feito pelo centro de saúde, né? O remédio é de graça, fornecido pelo Estado. O remédio se chama Coxip. Esse Coxip é uma associação de 4 medicamentos num só. Rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol. São 4 remédios que foram sintetizados num único comprimido. O paciente faz o tratamento por 6 meses. Toma todo dia de manhã em jejum
E a gente vai avaliando periodicamente a evolução, a regressão da doença. Esta doença pode ter cura? Sim. Se o paciente tomar o remédio corretamente, não parar no meio do tratamento, ele, em 99% das vezes, ele se cura. Certo. Existem algumas bactérias que são resistentes aos remédios. Não é o mais comum, mas existem aqueles que, mesmo tomando o remédio, ele acaba desenvolvendo, a doença continua progredindo, que a gente chama de multidroga resistente. Mas 99% dos pacientes que tratam corretamente se curam. Bom, então pelo que o senhor está dizendo, esse medicamento não pode ser comprado em farmácia. Se eu quiser ir lá na farmácia comprar um medicamento, eu não consigo. Esse medicamento é disponibilizado gratuitamente via posto de saúde. Exato. Esse tratamento deve ser feito durante 6 meses. O indivíduo, se ele fizer uso de bebida alcoólica, corta o efeito do medicamento? Normalmente, a bebida alcoólica diminui a efetividade do remédio, entendeu? A gente orienta o paciente, e além de ele diminuir a eficácia do remédio, o remédio ele pode provocar algum efeito colateral no fígado. Então, se o paciente já tem o efeito colateral que o remédio pode provocar no fígado e ele ainda bebe, o efeito colateral no fígado vai ser muito maior. E se ele tiver esse efeito, a gente tem que suspender o tratamento. Então, a gente orienta o paciente que pare de beber, pelo menos nos 6 meses de tratamento, ele não beba, porque ele está arriscando a ter um comprometimento hepático grave. Certo. Esses indivíduos, acredito que a grande maioria, e a grande dificuldade então estaria no tratamento, a pessoa aderir ao tratamento por 6 meses. Porque quando o indivíduo vem naquela fase de emagrecimento, febre, sudorese noturna, tosse constante, o indivíduo está ruim, ele trata legal. Exatamente. Mas depois de 1 mês, 2, melhora tudo isso. Melhora. Eu acho que a adesão do tratamento daí para frente que fica difícil, né, doutor? No centro de saúde, a gente tem equipes que vão, quando o paciente faltou no retorno, a equipe vai na casa dele, para saber o que está acontecendo, por que ele não foi. Então, é uma busca ativa, para evitar, porque é muito comum, como você falou, é muito comum o paciente que 2, 3 meses de tratamento, ele está se sentindo normal. Ele acha que está curado, que não precisa mais tratar, que é besteira de tratar, o remédio é ruim, tomar 4 comprimidos por dia e tal. Ele abandona o tratamento, passou uns 2, 3 anos, a doença vem com mais agressividade. E o indivíduo que não trata ou trata inadequadamente pode morrer? Sim. É uma doença que ela, se não tratada, evolui para óbito. O paciente não tratado, ele só vai piorando e vai contaminando as pessoas. E esse paciente que trata durante um período e abandona, a forma de... O bacilo que ele transmite para as outras pessoas já é um bacilo mais resistente à droga. Entendeu? Então ele transmite para a família dele, para os filhos, para a esposa, um bacilo mais resistente, porque ele já tomou um pouco de remédio e não morreu com aquele remédio. Então, na hora que ele passa para outra pessoa, esse remédio, ele tem menos agressividade contra o bacilo. Entendeu? Isso é importantíssimo do tratamento correto, porque muitas vezes o indivíduo está achando que ele está curado e ótimo, não é só o fato de você achar que você está curado, você pode contaminar uma porção de gente e pessoas da tua família, seus filhos, netos, o seu parceiro, os seus vizinhos, seus colegas de trabalho. Então você tem que ter a consciência de que o tratamento deve ser correto e pelo tempo determinado pelo médico. E só parar o tratamento a hora que o médico realmente falar, acabou a tua doença. Porque senão você não está fazendo mal só para você. Você está fazendo mal para toda a tua comunidade. Você está lastrando a comunidade desta doença. E eu acho que aí é um dos momentos onde a gente vê que a tuberculose está voltando e o porquê dela está voltando. Exatamente. A negligência de ser tratado é uma
uma causa importante da disseminação da doença, sem dúvida. Você falou de ambientes fechados. Eu fico imaginando então que nas cadeias isso daí deve proliferar e muito. Muito, porque muitos dos nossos pacientes são presidiários. Uhum. Eles moram em uma cela que tem lá 15, 20 pessoas, tem um paciente tuberculoso, ele contamina todo mundo. Entendeu? E é um paciente que a situação dele lá já é uma situação difícil, né? Dorme mal, come mal, e a parte emocional muito comprometida, então a doença vem com facilidade. Em crianças, doutor, o senhor tem pego com uma certa frequência esse tipo de doença também, tuberculose em crianças? Existe, não é tão frequente, mas existem crianças que são contaminadas pelo pai, pela mãe, né, que a gente já... Mas a criança a gente faz um diagnóstico mais cedo e quando trata, normalmente a criança é bem tratada e vai até o fim do tratamento. E quando pega isto em gestante? Gestante tem o tratamento, aí normalmente a gente trata a gestante também, porque se deixa a doença sem tratamento, a doença vai progredindo e vai debilitando a gestante. Então o tratamento é feito com doses adequadas e a gente vai acompanhando isso com exames periódicos, mas faz o tratamento para a gestante. Certo. Idosos também o tratamento é feito como é feito para o adulto e tem que ser acompanhado da mesma maneira, ou no idoso é mais agressiva essa doença? O idoso, ele é um paciente que tem uma imunidade, que tem já pela idade, ele vai tendo a imunidade mais debilitada. Mas ele responde bem ao tratamento, a gente faz a adequação da dose do remédio de acordo com o peso, de acordo com a função renal que ele tem, entendeu? Então, é feita uma adequação do tratamento, mas o tratamento basicamente é o mesmo. Doutor, tem alguns casos que o indivíduo tem até que tirar um pedaço do pulmão ou o pulmão todo por causa da tuberculose? Atualmente não é tão frequente acontecer isso. Antigamente, existia, os médicos de antigamente, eles faziam umas cirurgias assim que era um desastre, né? Por exemplo, o paciente tinha uma caverna no pulmão, tinha uma cirurgia que o cirurgião tirava 2 costelas e amarrava a que sobrou em cima com a de baixo. Então ele fazia um aperto no pulmão com o objetivo de fechar essa caverna, entendeu? Aqui em Bauru a gente teve vários pacientes que fizeram esse tipo de cirurgia. Outra coisa que se fazia também era provocar um pneumotórax no paciente, quer dizer, o médico furava o pulmão do paciente, aquele pulmão murchava e com isso a caverna ficava fechada. Mas atualmente é raro acontecer isso, o tratamento medicamentoso é o mais eficaz. A gente raramente, a não ser que o paciente tenha uma lesão destrutiva, né, o pulmão está destruído, aí então se indica um tratamento cirúrgico, né? Às vezes tem que até tirar o pulmão todo, um dos pulmões. Entendeu? Doutor, sabe-se do número de tuberculosos hoje na nossa cidade, na nossa região, ou quanto está crescendo isso? Normalmente, a incidência de tuberculose na nossa região fica em torno de 50 a 60 pacientes para cada 100 mil habitantes por ano. Entendeu? Então, se a gente tiver, por exemplo, 400 mil habitantes, são 240 casos novos por ano da tuberculose, da doença. Esses que conseguem se diagnosticar. Diagnosticar, exato. Mas tem muitos aí soltos também que não se faz nem ideia. Estima-se que mais de 1% da população brasileira tem tuberculose. Se a gente tem 200 milhões de habitantes, né, 1% disso. É bastante, hein? É bastante gente. E o senhor acredita que em estados menos desenvolvidos, como o Norte e Nordeste, lá em estados daquela região, a tuberculose está muito maior do que aqui, por falta de diagnóstico, até de um acompanhamento adequado, ou não? Não. Por exemplo, o Rio de Janeiro é um estado que tem mais incidência do que um estado lá do Nordeste. Entendeu? Então, acho que depende mais por exemplo, no Rio de Janeiro tem muita favela, né? Tem condições de vida um pouco
um pouco precárias, isso favorece mesmo o desenvolvimento da tuberculose. Às vezes o local mais pobre, mas que tem não tem assim esse aglomerado de pessoas no mesmo lugar, tal, então evita um pouco a transmissão. Doutor, quando se faz um diagnóstico de um indivíduo com tuberculose, é feito busca ativa na família, no trabalho, ou hoje não se pensa nisso? Faz, Se faz? A gente chama de... o paciente, ele é um comunicante. O paciente que é feito o diagnóstico, ele tem os comunicantes, quer dizer, são as pessoas da casa, as pessoas do trabalho. Então, é feito, a gente chama, faz raio-x, faz esses exames desses comunicantes. E nas pessoas, às vezes, nas pessoas que não são da família, tal, mas que moram perto, que estão tossindo, que tem um sintoma respiratório, que a gente chama de paciente sintomático respiratório. Então, nesse também a gente faz avaliação. Certo. Antigamente, na carteira de trabalho, o indivíduo tinha que ter aquela abreugrafia. Isso daí se fazia um diagnóstico mais precoce da doença também, ou não interfere? Exatamente. Eu acho que era uma medida muito útil, né? Porque todo paciente que fosse fazer um documento tinha que fazer a abreugrafia. Naquele exame, muitos diagnósticos foram feitos naquele exame. Né? Pacientes que estavam assintomáticos, por causa do exame que ele descobriu que ele tinha uma doença. Entendeu? Certo. Então, e hoje não se pede mais, não se pede mais. E mesmo o hospital, como você falou no começo, o hospital que era específico para tratamento da tuberculose, na década de 60, 70, foi banido porque a doença estava em regressão, estava quase desaparecendo. Hoje a doença está em alta e a gente não tem esses hospitais. Mas você acredita que ainda hoje necessite de um tratamento hospitalar, ou com a medicação do jeito que avançou, 4 medicações em uma só, e o indivíduo pode tratar em casa, ou alguns casos ainda necessitam? A maioria das pessoas pode ser tratada em casa, né, com orientação, com a visita periódica no centro de saúde e tal. Mas existem aqueles pacientes, por exemplo, o etilista, o andarilho, o presidiário. Então eu acho que esse paciente tinha que ter uma visão mais em cima para evitar que ele contamine as pessoas. Para que trate adequadamente, e realmente eu acho que o principal é que ele também não contamine mesmo, né, como o senhor falou. Doutor, eu acredito que nós falamos aí de uma maneira bem tranquila sobre a tuberculose, que é uma doença que está voltando e que muitas vezes nós não temos olhos para ela, mas ela está cada vez mais incidente aí na nossa população. Eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para o nosso telespectador. A mensagem que eu diria é que, se você tem tosse, mais de 3 semanas tossindo, procure um posto de saúde, faça uma consulta médica, porque nem sempre a tosse é uma coisa banal, né? Principalmente aquele paciente que fuma, que ele atribui a tosse ao problema, ao tabagismo e tal, nem sempre isso acontece. Às vezes, esse paciente que fumante, às vezes ele vai ficar preocupado, por exemplo, quando ele escarra, sai um pouco de sangue e tal. Quando ele chega nessa fase, a doença já está numa fase mais avançada. Então, o paciente que tosse mais de 3 semanas, eu acho, deve procurar um serviço público, porque pode ser tuberculose. E sendo a tosse o principal sintoma, fique atento. Muitas vezes você não está tendo febre, não está escarrando, não está sendo consumido pela doença, mas como o doutor falou, tosse com mais de 3 semanas deve ser investigada. Ah, mas eu fumo, eu tenho alergia, não tem problema. Vai procurar um pneumologista, vai procurar o posto de saúde para realmente descartar essa doença. Porque muitas vezes você acha que você está atrapalhando a tua saúde, mas você está contaminando um monte de gente ao seu redor. Então é importantíssimo que você faça um diagnóstico bastante precoce e trate corretamente para não contaminar as outras pessoas. Exato. É isso mesmo, doutor? É isso mesmo. Obrigado. Então tá joia. Eu gostaria... Pode falar. Eu gostaria de agradecer então a oportunidade de estar aqui com vocês, de passar um pouquinho da informação sobre a tuberculose e dizer que estamos à disposição. Joia, eu fico muito feliz, e é um tema que muitas vezes no dia a dia você quer fechar o olho, mas ele está cada vez mais incidente. Eu que agradeço a presença do Dr. Sacomandi aqui no nosso estúdio.
Tenho certeza que ele falou de uma maneira clara, tranquila e que todo mundo pôde entender. Se ainda assim restaram algumas dúvidas, queiram encaminhar aqui para a TV Prevê, tenho certeza que o doutor terá o maior prazer em respondê-las. A vocês que nos assistiram, muito obrigado e fica o convite para que na semana que vem estejamos juntos aqui para mais um Prevê Saúde. Tchau!